Olá! E aí? Tudo tranquilo? Tudo jóia? Tudo na paz? Seja abençoado em nome de Jesus. Seja tremendamente abençoado em nome de Jesus. Que a tua família seja abençoada. Que a tua casa seja bendita. Que não falte nada em tua casa. Que não falte o pão na tua mesa. Que não falte a paz no teu coração, principalmente isso, e que não falte a presença de Deus na tua vida, o Espírito Santo de Deus habitando em você, habitando no teu coração. Seja abençoado e seja você uma bênção, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não deixa de dar o seu like, não deixa de dar o seu gostei, o seu joinha. Ou mesmo se você não gosta, se você não gostou, dê o seu dislike também. Coloque aqui no canal, nos comentários, o porquê que você não gosta, o que você gostaria que mudasse. Interage com a gente. Se você não concorda com a palavra, coloca aqui. Coloca aqui. Quem sabe a gente pode trazer uma palavra diferente, talvez, uma palavra que te toque, nos ajude a melhorar o nosso canal, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem tido muitos pensamentos assim, contrários, muita coisa assim, uma guerra nos seus pensamentos? Olha, vai dar certo? Não, não vai. Eu tenho que ser pessimista. Não, eu tenho que ser otimista. É, tenha fé, confie em Deus. Não, Deus não quer saber de você. Você tem tido essa guerra na sua mente? Esse conflito na sua mente o tempo todo? De que as coisas vão melhorar ou não, vão piorar? A corrupção é grande? Não, ela vai acabar. As pessoas vão ser presas? Não, vai ficar tudo como tá. O Brasil é o país da corrupção. Você fica ultimamente, nesses tempos atuais, você fica pensando sempre entre dois pensamentos contrários? Sabe, isso é uma coisa que está sendo muito comum nos dias atuais. Porque nós somos bombardeados constantemente com pensamentos desse tipo. Às vezes nós vamos num lugar, num canal ou num jornal ou alguma coisa que nos traz notícias boas, que fala, olha, as coisas estão melhorando, olha, a impunidade está acabando, talvez, ou alguma coisa nesse sentido. E aí você vai em outros canais que fala, não, o Brasil tá ruim demais e só tende a piorar. A economia vai de mal a pior. Olha, vão tomar tudo que você tem. Ó, cuidado, presta atenção. E a gente fica sempre nesse jogo de vai e vem. A gente fica sempre nessa gangorra de saber o que é bom e o que não é, se vai ser bom ou se vai ser ruim. A gente sempre fica nos jogando, nos levando, nos movendo de um lado para outro, tentando nos agarrar em alguma boia, alguma coisa nesse naufrágio que nos dê esperança. E eu quero te dizer que isso é normal. Eu quero te dizer que nós estamos passando por tempos onde existe realmente uma guerra no nosso pensamento. A guerra é na nossa mente. A guerra, ela está constantemente nos nossos sentimentos, na nossa alma, no nosso coração, no nosso desejo. Nós temos desejo de melhorar, mas ao mesmo tempo
vem alguma coisa que diz que nós não temos capacidade para isso. Nós temos um desejo de ir para frente, de estar caminhando para frente, mas ao mesmo tempo nós temos um pensamento que fala, não, você não vai conseguir, não adianta, ó, desiste, para com isso. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 5, a palavra de Deus, ela fala assim: nós precisamos destruir todos os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E nós precisamos levar cativo, levar preso todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Só existe uma forma de nós não ficarmos nessa gangorra, não ficarmos nessa ciranda de notícias boas e ruins, nessa, sabe, a palavra de Deus, ela chama isso de ventos de doutrina. A palavra de Deus, ela chama isso de ventos que vêm e nos levam e nos jogam de um lado para o outro, querendo nos fazer não confiar em Deus, querendo nos fazer desviar da nossa fé, querendo nos fazer não acreditar naquilo que Deus está fazendo, está produzindo na nossa vida, querendo fazer com que a gente desista do nosso processo de santificação, do nosso processo de amadurecimento em Deus, querendo fazer a gente desistir do caminho que nós estamos trilhando rumo a Jesus, que é o nosso alvo, é o nosso exemplo, é o nosso espelho. Então, essa palavra de 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 5, ela vem dizer para nós que nós temos que destruir todo o argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tudo aquilo que nos é pregado, tudo aquilo que nos é falado, que Deus não existe, Deus não se preocupa com a gente, Deus é grande demais para se importar com a nossa pequenez, com a nossa necessidade. Tudo isso são argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus, se levantam contra a palavra de Deus. É isso que traz a guerra na nossa mente. É isso que faz com que a gente fique nessa batalha, jogados de um lado para o outro, nos diversos ventos de doutrina. Porque hoje em dia, o evangelho que está sendo... Uns pregam que nós temos que ser... confiar em nós mesmos. Nós temos que ter palavras positivas. Temos que dizer que nós somos... isso, nós somos fortes, somos vencedores, nós somos isso e aquilo, e nós temos que ter a restituição de tudo que nós somos, que nos foi roubado, e nós temos que ter, sabe? Temos, tudo sendo feito pelo humanismo, tudo sendo feito por nós mesmos, tudo sendo feito com palavras positivas, pensamentos positivos. Mas esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele nos diz que nós temos que depender de Jesus. Que o pensamento que tem que habitar na nossa cabeça é o pensamento de Cristo. É o que Jesus nos diz, que nós somos vencedores sim, quando nós estamos nele. Não é por nós mesmos, não é por merecimento nosso, não é por mérito nosso, nem por obra nossa, não. Nós somos vencedores porque nós estamos em Cristo. E esses pensamentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus, eles nos são ditos dentro das nossas próprias igrejas.
Existem muitos pregadores, muitos pastores que estão pregando um falso evangelho. Estão pregando aquilo que filósofos acham, aquilo que psicólogos acham, aquilo que pessoas renomadas, coaches, acham. E estão deixando de lado aquilo que Jesus nos diz. Porque aquilo que Jesus nos diz não é achismo. Aquilo que Jesus nos diz não é talvez seja, ou será que é, ou tomara que seja. Não. Aquilo que Jesus diz é. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Aquilo que Jesus nos diz é. E nós podemos confiar nisso. Então nós temos que destruir, mais uma vez, eu vou falar e eu vou dizer para você, 2 Coríntios 10, capítulo 5. Se eu fosse você, eu anotava esse versículo, eu imprimia esse versículo, eu colocava esse versículo em algum lugar onde eu possa lê-lo constantemente. Eu preciso destruir todo o argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E eu preciso levar cativo a Jesus todo pensamento meu para torná-lo obediente a Cristo. Eu preciso fazer isso. Se eu quero ser um cristão verdadeiro, eu preciso fazer isso. Eu preciso levar cativo a Jesus todo o pensamento. E tenho que fazer que ele seja obediente a Jesus. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, no livro de Efésios, no capítulo 6, versículos de 10 a 18, nós vemos uma forma muito interessante que o apóstolo Paulo nos dá para que nós possamos levar a nossa mente, levar o nosso pensamento, levar as nossas atitudes para Cristo. E nós podemos, com isso que o apóstolo Paulo nos fala aqui, nós podemos trabalhar, tratar, fazer com que a nossa vida, a nossa atitude, o nosso pensamento esteja protegido de todo pensamento que se levanta, como nós lemos, se levanta contra o conhecimento de Deus, de tudo aquilo que chega na nossa mente para fazer com que a gente saia do caminho de Deus. Em Efésios 6, no versículo de 10 a 18, nós lemos assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja bem, a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra aquele que nos ofende. A nossa luta não é contra aquele que briga com a gente, ou que vem falar alguma coisa contra a nossa fé, não. A nossa luta não é contra essas pessoas. A nossa luta é contra o espírito maligno que usa essas pessoas para nos atacar. A nossa luta não é contra seres humanos, mas a nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O que é o cinto da verdade? É a palavra de Deus. Nós temos que pegar a palavra de Deus, a Bíblia, aquilo que Deus nos deu como palavra, porque Jesus é a palavra.
Nós temos que pegar a palavra de Deus e usá-la como sendo um cinto, o cinto da verdade. Nós temos que nos vestir com a couraça da justiça. Nós temos que pegar a justiça de Deus e nos vestir como se fosse uma couraça. Vocês já viram esse colete à prova de balas? Exatamente daquele jeito. Nós temos que vestir a justiça de Deus como sendo uma couraça. A couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O que isso significa? Que nós temos que ter o evangelho, a palavra de Deus que nos traz paz, como sendo aquele que nos dá direcionamento na nossa caminhada. Revestir os nossos pés com o evangelho da paz. Além disso, nós temos que ter o escudo da fé. O escudo, você sabe o que é um escudo? É aquilo que os soldados antigos usavam para se proteger. É aquilo que os policiais usam quando eles vão fazer confrontos na rua. Aquilo é um escudo. Nós temos que usar aquilo como sendo um escudo da fé. Por quê? Porque o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Todas as flechas, todos os pensamentos que o diabo tentar lançar na nossa mente, o escudo da nossa fé, da nossa confiança em Deus, vai apagar. Não vai permitir que chegue até nós. Não vai permitir que esses pensamentos entrem na nossa mente. O escudo da fé. Usar o capacete da salvação, para que esses mesmos pensamentos não entrem. Quando nós temos certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, quando nós temos certeza de que nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus e Ele nos salvou, escreveu no livro da vida o nosso nome, nós temos o capacete da salvação. E esse capacete da salvação, essa certeza de que nós somos salvos em Cristo Jesus, impede que os pensamentos do diabo abalem a nossa identidade, por exemplo. Bote em dúvida aquilo que nós somos em Deus. Que nós somos filhos de Deus, nós somos salvos por Cristo, religados em Deus e estamos na presença dEle. O diabo lança pensamentos que vão colocar em dúvida essas 4 coisas. E quando nós usamos o capacete da salvação, esses pensamentos não entram na nossa cabeça. Nós temos que usar também a espada do Espírito. Qual é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Nós temos que pegar a palavra como sendo uma espada, não para atacar, mas para nos defender. Você lembra como Jesus saiu da tentação do diabo no deserto, depois que ele passou 40 dias jejuando? O diabo chega e começa a tentar Jesus com a própria palavra de Deus. E Jesus sempre diz assim: está escrito. É a espada do Espírito. Jesus estava usando a espada do Espírito para se defender, não para atacar, mas para se defender. Está escrito. Por isso nós temos que conhecer a fundo a palavra de Deus. Por isso nós temos que conhecer a fundo essa palavra. A fundo a palavra de Deus. E nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nós precisamos usá-la. Nós precisamos orar sempre no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E tendo isso em mente, nós temos que estar atentos e perseverar na oração por todos os santos. Orar pelos nossos pastores, orar pelos nossos líderes, orar por aqueles que nos alimentam com a palavra de Deus, orar pelas pessoas que intercedem por nós, orar uns pelos outros, como a própria palavra de Deus nos manda. E assim, nós poderemos sair dessa guerra mental que nós estamos vivendo hoje. Sair dessa guerra que nos atrapalha, que nos
nos dá desânimo, às vezes nos leva para depressão, às vezes nos leva para sentimentos ruins na nossa vida. Então, nós temos que destruir todo pensamento e tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E depois, nós temos que nos vestir de toda a armadura de Deus, que está em Efésios 6, nos versículos de 10 a 18. Nos vestir de toda a armadura de Deus, para que a gente possa resistir ao dia mau, para que a gente possa resistir aos pensamentos maus, para que a gente possa sair desses pensamentos que querem nos levar, sabe, para fora, querem nos levar para fora dos caminhos do Senhor. Que nós possamos pegar essa palavra e entender que essa guerra que está na nossa mente com pensamentos, com notícias ruins, com coisas que estão chegando a nós o tempo todo, que nós possamos entender que ela é vencida em Deus, em oração. Ela é vencida dentro da palavra de Deus. E nós podemos nos livrar dessa guerra, não permitir que ela nos leve a ter sentimentos ruins, que ela nos leve à depressão, que ela nos leve a estar pensando que nós não temos saída naquilo que está acontecendo na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Eu espero que essa palavra tenha sido edificante para você, que esse ensino tenha trazido para você uma estratégia para que você não fique sendo jogado de um lado para outro, com pensamentos errados e contrários na sua cabeça. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a levar a palavra de Deus até os confins da internet. Aonde o YouTube chega, nós podemos chegar. Nos ajude a chegar até lá. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que você ama e que estão ao seu redor ouçam essa palavra, vejam esse vídeo e aprendam também a como sair dessa guerra de pensamentos, essa guerra de notícias que nós estamos sofrendo nos dias atuais. Amém? Glória a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, que você seja uma bênção, que você reparta a palavra de Deus, que você nos ajude a proclamar e propagar a palavra de Deus em todos os lugares, aonde quer que você vá, em nome de Jesus. Seja você uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.